Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. Estamos começando mais uma semana de estudos. Estamos na lição 9, título da lição dessa semana, Fundamento do Governo de Deus. Obrigado por sua companhia diária, viu? Obrigado por estar aí comigo. Não somente apreciando esse trabalho, mas colaborando com ele quando você o compartilha com seus amigos. Assim, nós juntos iremos pregar o Evangelho. Se ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei no final, porque isso nos ajuda e fortalece nosso canal, tá bom? Vamos ao verso para memorizar, que está lá em Apocalipse 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e os se pôs em pé sobre a areia do mar. Em Apocalipse, mais de 90% do que está ali escrito não se entende como se lê. Os símbolos são usados por Deus para a transmissão da mensagem. É claro que nós não precisamos inventar nada porque a própria Bíblia dá a decifração do símbolo. Não é o propósito nosso, nesse dia, fazer o estudo desses símbolos, mas eu gostaria de lembrar a você que quando a Bíblia fala de dragão, está falando do diabo, e quando a Bíblia fala de mulher, está falando de igreja, ou seja, o diabo está irado contra a igreja, e aí a Bíblia diz que ele foi pelejar com o restante da sua descendência. E quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso aqui é significativo, porque nós estamos falando aqui, dessa parte da profecia, dos últimos momentos da terra, antes de Jesus voltar. O dragão estaria irado contra a igreja e faria guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Bom, nós como adventistas, nós entendemos que a lei de Deus é a base do seu governo. Você se lembra que lá em Apocalipse 11, versículo 18, João viu o santuário aberto e dentro dele a Arca da Aliança. O que havia dentro da Arca da Aliança? Os 10 mandamentos. A Arca da Aliança era somente um baú projetado e construído para guardar os 10 mandamentos. A Arca da Aliança não era importante, mas o que tinha dentro dela que era a importância. Interessante que a Arca da Aliança no santuário terrestre, aquele santuário feito por Moisés, ficava no lugar santíssimo e havia aquela tampa em cima com aqueles 2 anjos esculpidos que olhavam para a arca, né? E as 2 pontas das asas tocavam uma na outra. E no meio, aqui no meio, eles estavam nessa posição e no meio a presença de Deus se fazia visível no Shekinah, uma bola de luz que ficava em cima da arca. É como se a arca fosse o trono e Deus estivesse sentado no seu trono. E João viu o santuário aberto e a Arca da Aliança no seu santuário. Ou seja, nós como adventistas, nós acreditamos que a lei de Deus não é somente imutável, não somente está em vigor, mas também que é a base do próprio governo de Deus. Especialmente o 4º mandamento. Porque o 4º mandamento diz que Deus é o Criador. Você se lembra? Diz lá, em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Por isso Deus abençoou e santificou o 7º dia, porque descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Ou seja, o único mandamento de todos os 10 que aponta Deus como nosso Criador é o sábado. Por isso o diabo odeia tanto o sábado e luta contra ele, porque Satanás sabe que o sábado, apontando para o Criador, leva os seres humanos à verdadeira adoração. Se todos guardassem o sábado conforme deve ser guardado, lembrando que Deus é o nosso Criador. Para adorá-lo, não havia nenhum incrédulo, não havia nenhum ateu sobre a face da terra e não teria essa ideia aí da evolução, dizendo que o homem veio de um processo aleatório de evolução que levou eras e eras para se concluir. Não, nós não teríamos essa ideia difundida sobre o nosso planeta se nós guardássemos o dia de sábado, porque o sábado fala que nós viemos das mãos de um Criador que é onipotente, né? Ele é o Senhor e o nosso Criador. Por isso Satanás, ele odeia tanto a questão do sábado. Bom, a lei de Deus, ela está em vigor e Deus espera que todos aqueles que creem no seu nome guardem essa lei. Porque Satanás também sabe que tropeçar em um só ponto é ser culpado de todos, segundo o que está lá em Tiago capítulo 2:10.
Lá no capítulo 2, versículo 10, nos diz: aquele que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de todos. É assim. E por isso que ele encoraja as pessoas a transgredir a lei e luta para que as pessoas não guardem essa lei, em especial, não guardem o quarto mandamento, que requer a observância do sábado como um dia do Senhor. Além disso, a lei de Deus define o que é pecado. Em 1 João 3, verso 4, você pode ler aí na sua Bíblia, lá nos diz que aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então eu pergunto, se não há lei, como que as pessoas saberão que aquilo que estão fazendo é pecado ou não? É preciso um código registrado para me mostrar o que é certo e o que é errado, né? É preciso. Inclusive na nossa própria legislação como país, diz que não há crime sem uma lei que o define. Não há crime sem uma lei que o define. Então, se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não há perdição. Por que Jesus veio morrer então? Para que Jesus veio a essa terra? Por que ele teve que morrer na cruz do Calvário se a lei pudesse ser anulada? O fato de que a lei não pode ser anulada fez com que Jesus viesse a esse mundo e morresse por cada um de nós, né? Ela não pode ser invalidada, anulada, adulterada. Ela está em pleno vigor. Nessa lição, nós iremos estudar aí a ligação íntima entre o santuário celestial, a lei de Deus, o sábado e a crise vindoura relacionada com a marca da besta. No final das contas, querido amigo, querida amiga, tudo vai girar em torno do que nós adoramos. Nós iremos adorar o Criador ou nós iremos adorar a criatura? Essa é uma decisão que todo ser humano, no final das contas, terá que fazer. Todo ser humano. Não tem aqui exceção alguma. Todos nós estamos sendo submetidos a uma decisão a quem nós iremos adorar. Que eu e você possamos adorar o nosso Criador. Por quê? Porque Ele é digno de honra, porque Ele é digno de adoração, porque Ele nos criou e Ele nos mantém. E Ele nos salva. Olha só, Ele nos cria, Ele nos mantém, sem Ele nós estaríamos mortos. Satanás nos esmagaria como a gente esmaga uma pulga entre as unhas. E além do mais, quando nós nos perdemos, Ele foi atrás de cada um de nós e por meio do seu Filho, morrendo na cruz do Calvário, Ele nos deu a esperança da salvação. Hoje nós podemos olhar para o céu com esperança. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você, querido amigo, querida amiga. Vamos juntos aprofundar o nosso conhecimento nesse tema e eu convido você a estar comigo todos os dias. Ore comigo. Querido Pai, obrigado por essa bênção do estudo da Tua Palavra que nos ajuda a entender o momento profético em que nós vivemos e as nossas responsabilidades diante do Senhor. Nos dê força, Senhor, para fazer aquilo que Tu queres que façamos, no nome sagrado de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã começaremos esse estudo. Eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu sábado.